Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, afinal o canal é de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? Que a gente coloca com muito carinho. E para quem não me conhece ou está estranhando a cor do cabelo, sim, é a professora Luciana Marinho. Só dei uma mudada aqui no visu, tô mais ruiva, né? Agora meio ruiva, não sei, tô me acostumando ainda com a cor desse cabelo, mas vai dar tudo certo. Bom, pessoal, mas qual é o motivo deste vídeo? Primeiramente é um vídeo diferente, eu sempre costumo colocar aqui assuntos de AFO, de finanças públicas, o assunto mesmo, mas eu queria ter um bate-papo com vocês hoje. Um bate-papo, assim, para que vocês, eu percebo muito e vocês entram muito em contato comigo dizendo, professora, eu tenho muita dificuldade na sua disciplina, eu não consigo estudar, eu não consigo entender, então vocês sentem essa dificuldade de entender a disciplina em si, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouquinho da minha experiência como ex-concurseira, da minha experiência como uma pessoa que não entendia e odiava orçamento público e AFO como vocês, e da professora, né, que eu também já ajudei no início da minha carreira, eu ajudei muitos alunos aí a alavancar os estudos em várias disciplinas e principalmente AFO. Também ajudei alunos em discursivas, enfim, já fui professora de discursiva também, tá, pessoal? Então é isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui, exatamente falando como estudar finanças públicas e AFO para o CNU. É uma coisa que vocês me pediram muito e eu acho bem interessante esse bate-papo. Então aqui é um bate-papo mesmo, contando uma experiência, e você curta, breve também, para que a gente possa não perder muito tempo, mas é um assunto tão importante, pessoal. Essa aula vai ser tão importante para vocês porque ela vai te dar o caminho das pedras. Não é só pegar assim, eu vou engolir essa disciplina, até porque muitos de vocês é de outras áreas, medicina, odontologia, enfim, seja qual for a sua área, que você nunca viu essa disciplina, é natural que vocês tenham dificuldade nela. Então a minha intenção aqui é realmente ajudá-los a pegar na mão, né, de vocês e caminhar com vocês aí, mostrando para vocês como é que deve ser a estratégia. Por quê? Porque só vocês pegarem a disciplina e dizer, tá bom, tô entendendo, aí muitas vezes vocês chegam nas questões e não acertam as questões, aí tem dificuldade na hora da prova, esquece, confunde as coisas. Então a ideia aqui é passar um panorama geral e principalmente tratar dessa parte mais de técnicas de estudo, de como estudar, como eu devo estudar por videoaula, eu devo estudar por PDF, videoaula e PDF, qual é o custo-benefício melhor, exercícios, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, tá? E como foi que eu administrei as minhas dificuldades, não só em AFO, como outras disciplinas, como TI, economia, enfim. Aqui é AFO, mas se aplica a qualquer outra disciplina, tá bom? Então é isso, como estudar AFO e finanças públicas para o CNU. Mas primeiramente eu quero deixar um recado para vocês, principalmente as minhas redes sociais, e um outro detalhe que eu estou começando novamente, né, o nosso canal recomeçando, né, tive bebê recentemente. E eu queria dizer para vocês que a gente vai abordar 3 vídeos no canal, então toda semana a gente vai entrar com 3 vídeos. Eu sempre vou tentar fazer um vídeo para o CNU, um vídeo para o TSE unificado e um vídeo de AFO, de assunto mesmo, que vai cair nos 2 concursos, tá? Então, por exemplo, técnicas orçamentárias é um assunto que eu vou colocar também no canal, eu acho que hoje ou amanhã eu tô colocando esse assunto também aqui, e vai cair tanto no TSE unificado como vai cair no CNU, principalmente aí o bloco 7 e o bloco 6, tá? Então, nós temos aí caindo realmente esse assunto ali no eixo 4, né? De técnicas orçamentárias e vai servir aí para o CNU e para o TSE unificado. Então, a minha intenção é trabalhar exercício, trabalhar teoria, trabalhar muita coisa legal para que vocês possam realmente estudar para o concurso de vocês, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui, vamos lá. Se vocês quiserem me adicionar no Instagram, nós temos aqui Luciana de Paula Marinho. Lá eu vou, assim, eu estava postando muitas dicas e eu vou continuar postando muitas dicas agora que eu estou voltando, então acompanhe meu Instagram, porque a gente vai postar muita coisa legal lá no Instagram também, nesse reta final aí de TSE unificado, CNU, e vai ser bem interessante para vocês, tá bom? Além disso, materiais, PDFs dessas aulas que a gente posta aqui no YouTube, a gente coloca lá no Telegram, então vamos lá para o Telegram.
Vocês podem colocar IAFO para concursos, que esse é o meu Telegram, materiais da aula. Professor, onde é que eu pego? É justamente no Telegram. E também, se vocês ainda não me seguem no canal, aproveitem aí para me seguir no canal. Outra coisa, um aviso muito rápido aqui para vocês, mas muito importante. Eu fiz alguns cursos direcionados, por exemplo, alguns de vocês me pediam cursos. Professor, eu procuro curso seu, por exemplo, no Estratégia. Hoje eu não tenho um curso no Estratégia de videoaula feito assim 100% completo. Vou fazer? Vou. Mais à frente a gente está marcando aí para fazer uns cursos lá no Estratégia de videoaula. Mas agora não tem na plataforma nenhum curso meu. E vocês têm me pedido muito cursos, né? Ah, professora, eu procuro seu curso no Estratégia, eu procuro seu curso... tem algum lugar que eu posso comprar um curso completo? Enfim, então, foi o que eu fiz. Eu gravei um curso de finanças públicas, teoria mais exercício, e esse curso é completaço, tá? Eu gravei tanto finanças públicas como também AFO para o bloco 6 e bloco 7. Mas como é que vai funcionar? O de finanças públicas, eu fiz ele completo, tipo, pegando todos os conteúdos um por um, fazendo ali teoria e questões. Depois a gente colocou nesse curso também simulados inéditos, tá, pessoal? Simulados que eu criei a partir de agora, contextualizado com o perfil da SES Gran Rio. Então eu tô pegando realmente o que é que vocês vão esperar na prova. Então a gente vai fazer 7 simulados nesse curso de finanças públicas, 7 simulados, tá? Esses simulados vão acontecer a cada semana lá no curso. Então a cada semana, hoje mesmo eu tô liberando um simulado lá na plataforma. O simulado eu coloco as questões, vocês fazem as questões, eu já coloco o vídeo lá e vocês depois olhem a correção no vídeo, tá bom? Mas vou colocar um simulado por semana, além da teoria e dos exercícios comentados que tem também em vídeo. E também nesse curso de finanças, que é para todos os blocos, servem para todos os blocos, a gente faz também uma revisão final. Aliás, 2 revisões finais, uma numa semana e outra em outra semana. Então, esse é o curso de finanças. Além disso, eu fiz um combo para quem é do bloco 7 e do bloco 8 na temática ali 4, no eixo 4. Bloco 8 não, gente, desculpa, bloco 6 e bloco 7, desculpa, bloco 6 e bloco 7. Ali no eixo temático 4, que entra ali aquela parte que vai cair mais orçamento público, que vai cair mais essa parte de AFO. Aí o que eu fiz? Aí para as pessoas que estão ali, entre essas disciplinas que tá ali no bloco 6 e bloco 7, que entra no nosso eixo temático, eu fiz também um combo, tá? De finanças públicas, eu vou já mostrar para vocês aqui na tela. De finanças públicas, que vai ter tudo isso que eu falei para vocês, teoria, exercícios, simulados, revisões, mas também do eixo de vocês. Ou seja, eu coloquei também revisões de todos os conteúdos do eixo de vocês e revisão, tá, pessoal? Por exemplo, vai cair dívida ativa, vai cair técnicas orçamentárias, vai cair restos a pagar, vai cair outros assuntos que não estão em finanças públicas. Eu vou tratar dentro dessas revisões, são revisões grandes ali de 1 hora. São 5 revisões que eu vou fazer. E além dessas revisões, olha só que interessante, eu vou fazer 2 aulas de temas de discursiva. Então, nessa aula eu vou trazer os temas, vou contextualizar os temas, até mesmo com outras abordagens transversais, como, por exemplo, políticas públicas, envolvendo transparência, envolvendo ali assuntos que envolvem gestão de projetos, enfim, assuntos que podem ser pertinentes e ligados à nossa disciplina de orçamento público de AFO. Então, você que é do bloco 6, bloco 7, que entra aí nas específicas do eixo temático 4, não deixem de acompanhar esse curso. Por quê? Porque vai ser um curso completaço, que vai ter tanto o curso de finanças, como as revisões do eixo de vocês, como também eu vou entrar com discursiva, tá? Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui na tela para que vocês possam acompanhar esses cursos. E lembrando, professora, como é que eu compro esses cursos? Vou colocar todos os links na descrição desse vídeo. Então, na descrição desse vídeo a gente vai ter todos os links aí dos cursos. Então, como foi que eu organizei esse curso? O primeiro que eu falei para vocês, gabaritando finanças públicas no CNU, vale para todos os blocos. Então, esse curso aqui vale para todos os blocos. E ele está organizado, pessoal, mostro aqui para vocês a plataforma.
Então, aqui quando vocês entrarem na plataforma de vocês, que vocês adquirirem o curso, tá aqui o que vocês vão ver, o curso de Finanças Públicas. Aqui eu falo um pouquinho como é que vai ser esse curso, que é válido para todos os blocos. E aqui eu mostro para vocês que as aulas já estão postadas, né? Nós já temos aqui aulas postadas. Tô terminando só a aula de LRF, eu devo postar hoje a aula de LRF completa, porque eu já postei uns 3 vídeos e vou terminar essa aula de LRF hoje. Mas tá lá os vídeos já para a aula de Finanças Públicas, ok? O que mais nós temos no vídeo? Como eu falei para vocês, simulados e inclusive o primeiro simulado CNU eu vou fazer essa semana. Então eu devo estar fazendo de hoje para amanhã, colocando na plataforma o primeiro simulado, mas são simulados inéditos, contextualizado, trazendo um contexto da banca para vocês terem ali uma noção como é que a SESC Gran Rio vai cobrar, trazendo uma interface com outros assuntos de AFO, de finanças públicas, na verdade, e simulando a prova de vocês. Então vão ser 7 simulados, um por semana até a prova de vocês. Então vou estar liberando um por semana para que vocês possam aí na verdade, treinando o assunto de vocês. Além disso, eu falei para vocês que eu vou liberar para esse curso de finanças uma revisão geral CNU e uma outra revisão, ou seja, vai ter 2 revisões, a primeira revisão e a segunda revisão CNU também. Para quem é de todos os blocos, mas não vai fazer, por exemplo, bloco 6 e bloco 7 no eixo 4, então se vocês não forem, professora, eu sou de um outro bloco, mas eu não estou no 6 nem no 7. Aí esse curso de finanças vai valer para vocês, tá? Vocês compram só o curso de finanças que vai ser suficiente aí para vocês, ok? Então, para quem não tá nos eixos que vai cair na específica, quem tá no geralzão, esse curso de finanças já atende vocês. Agora, se vocês tiverem orçamento público na específica de vocês, como bloco 6 e bloco 7, a gente tem um combo para vocês, ou seja, além do curso de finanças, com tudo isso, com teoria, exercícios, simulados e as 2 revisões, a gente também faz revisões pontuando, o que a gente chama de revisão temática, pontuando cada tema de vocês. Então, a revisão para os outros blocos, né, nós temos aqui o combo de finanças públicas, revisão de AFO, que a gente vai fazer umas 5 revisões de AFO temática, que a gente chama, e 2 temas de discursivas, ou seja, 2 aulas, 2 temas não, tá passando, vários temas de discursivas. Serão 2 aulas, talvez 2 aulas de 1h30 cada uma, com temas de discursiva, não só temas, eu não vou trazer só temas, eu vou dizer como responder, então eu vou na verdade, fazer várias questões discursivas e eu vou dizer para vocês como resolver essas questões. Então a gente vai praticar redação aqui nesses vídeos, tá bom? Então vão ser 2 aulas de discursiva que eu vou trazer vários temas dentro da nossa disciplina, ok? E também uma certa transversalidade aí pegando outros temas para que a gente possa trabalhar orçamento público, finanças públicas e uma transversalidade com outros assuntos como transparência, lei de proteção de dados, lei geral de proteção de dados, enfim, a gente pode fazer aí uma coisa bem interessante, tá? Eu estou preparando essas aulas discursivas ainda para vocês. Aí você é do bloco 6. Aí nós temos aqui revisão de AFO, mais tema de discursiva, mais essa aula de finanças, está lá no curso e vou colocar na descrição. Se você é do bloco 7, também nós temos esse curso aqui para vocês, tá bom? Então, com isso, a gente fecha essa parte de falar dos cursos. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esses cursos, vou colocar na descrição aí os cursos, mas vocês podem colocar a dúvida de vocês nos comentários que eu vou tirando a dúvida de vocês com certeza. Professora, eu já comprei o curso de finanças, porque o curso de finanças eu lancei com uns 3 dias, né? E já tem aluno comprando, então tem vários alunos que já compraram o curso de finanças. Mas eu sou do bloco 6 e bloco 7, como é que eu faço? Entre em contato comigo aí nos comentários ou no direct do Instagram, que eu converso com vocês como é que vocês podem adquirir o combo e resolver aí e na verdade só adquirir essa parte que vocês não têm ainda, tá bom? Para aqueles que já compraram o curso de finanças, porque tem vários alunos que já compraram o curso de finanças e querem comprar, por exemplo, as revisões de AFO para o bloco 7, por exemplo, mais essas discursivas, ok? Então falem comigo ou nos comentários do YouTube ou pelo Instagram, que é aí que eu vou estar direcionando vocês para uma compra exclusiva para o bloco de vocês, tá bom? Então é isso, vamos começar então o nosso curso de como estudar AFO para o CNU, vamos lá?
Vou colocar aqui na tela para vocês o edital de finanças públicas. Então, a gente vai começar com finanças públicas. Opa, aqui é finanças públicas, tá, pessoal? Temos aqui atribuições econômicas do Estado, fundamentos de finanças públicas, tributação e orçamento, financiamento das políticas públicas, aí nós temos receita pública, temos despesa pública. Quando fala assim, pessoal, financiamento das políticas públicas, a gente tem que lembrar que é o assunto de receita pública e despesa pública. Noções de orçamento público é pegar o PPA, LDO, LOA, tanto na Constituição como também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Federalismo fiscal é um assunto muito ligado a essa parte de tributação aqui. E nós temos lei de responsabilidade fiscal. Então aqui a gente vai comentar primeiro o edital de vocês de finanças. Só que eu vou passar também pelos outros eixos, ou seja, pelos outros blocos, principalmente o 6 e o 7 ali entrando no eixo 4, tá? Primeiramente, finanças públicas. Aí você se depara com esse edital e diz, professora, como é que eu devo estudar finanças públicas? Eu tô zerado. A ideia aqui é eu trazer para vocês que existem níveis dependendo da sua maturidade no seu estudo. Por exemplo, se você for, eu vou falar isso aqui no slide também, mas já vou conversando com vocês para a gente não ficar só em slide, tá? A gente vai conversar aqui, a ideia aqui é um bate-papo, mas você, digamos que você é de um concurso AFT, digamos que você é médico e vai fazer AFT, nunca viu finanças públicas na vida, ou você vai fazer um outro eixo que você nunca viu finanças públicas na vida, o que é que você vai fazer? Aí você tá lá, se depara com as minhas videoaulas, se depara ali com vários PDFs, se depara com muito material aí no mercado, mas aquele negócio não entra na sua cabeça. Ah, professora, não entra, eu não consigo entender. E é super natural, pessoal. É uma coisa que você não conhecia antes e tá tendo contato hoje com a disciplina. Eu tive essa dificuldade? Com certeza eu tive essa dificuldade no início. É tanto que a AFO para mim foi entrando no início por osmose. Então assim, eu fui tentando ali pegar mesmo e decorar aquele troço. Era muito ruim mesmo. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Olha só. Isso aqui eu fiz com todas as disciplinas que eu tive dificuldade. Então, todas as disciplinas. E quais são elas? Quais foram essas disciplinas? Eu tive dificuldade com a AFO no início. Eu tive dificuldade com economia e hoje eu sou mestre em economia, vou dizer aqui para vocês que eu amo a economia, é uma disciplina que por isso que eu consigo fazer esse link com orçamento público e essa parte, né, de fundamentos das finanças públicas, que é uma economia, é uma parte de finanças públicas mais especulativa. Eu consigo fazer esse link porque eu fiz mestrado em economia, gosto de economia hoje, mas eu detestava antes. Então eu detestava a AFO, detestava a economia. Tinha dificuldade enorme em TI. Por exemplo, quando eu fiz o concurso do TCU, o que eu fui aprovada, foi o primeiro ano que caiu TI. Imagina, o primeiro ano que caiu TI. Quando saiu o edital, foi a surpresa, aquela disciplina de TI que eu não estava esperando. Então, eu tive muita dificuldade. Eu pegava o PDF, eu sequer entendia aquele PDF. Então, eu acredito que vocês estão tendo a mesma dificuldade com os PDFs. Vocês que estão começando do zero. Vocês leem o PDF e não entendem nada, porque aquelas terminologias não fazem parte do dia a dia de vocês. Se não faz parte do dia a dia de vocês, vocês têm dificuldade com certeza, tá? Aí vocês caem nos meus vídeos e dizem, ah, professora, seu vídeo tem uma didática muito legal, você traz essa questão mais prática. Por que eu trago isso? Porque eu já entendo a dor de vocês. E por que eu entendo a dor de vocês? Porque eu já senti essa dor. Então, como é uma dor que eu já senti, eu entendo super a dor de vocês, tá bom? Então, é por isso que eu preparei essa aula para vocês. Mas o que é que eu fiz, então, nessas dificuldades que eu tive no PDF? Eu tinha um edital na praça e eu tinha que aprender TI, por exemplo. Outra vez, em outro edital, eu tinha que aprender economia. Em um outro edital, eu tinha que aprender AFO. Então, o que eu fazia? Eu ia para as videoaulas, porque eu precisava engolir aquela disciplina, então eu pegava aquele professor que eu achava mais didático, então aquele professor que dava uma aula bem legal mesmo para que eu possa entender, pegava aquele vídeo e ia para as questões. Então, pessoal, no PDF eu só fazia as questões. Eu ia para a aula, repetia a aula quantas vezes eu achava necessário, ia para as questões. Aula, videoaula, questões, videoaula, questões. Depois eu ia fazer o quê? Questões, 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 questões. Ah, professora, mas eu tenho que ir direto para as questões, mesmo que eu não tenha esse conhecimento? Gente, é estratégia, é estratégia.
pode pegar a videoaula e pode ir para as questões. Por quê? Porque aquilo que não foi abordado na videoaula vai ser abordado nas questões da sua banca ou de outras bancas. Por exemplo, você está num tema como federalismo fiscal, que tem poucas questões no mercado. Ah, professora, eu vou procurar a questão da SES Gran Rio. Vai não, porque você não vai encontrar. Então, você precisa encontrar questões de todas as bancas. Você precisa treinar aquele assunto. Então, é importante vocês assistirem a videoaula, mas logo depois que vocês assistirem aquela videoaula daquele assunto, vocês irem fazer bateria de questões. Então, o conselho que eu dou para vocês: assistam a videoaula para quem está iniciando, tá? Assistam a videoaula e já peguem o PDF de vocês de questões. Façam aquela bateria de questões comentadas. Por quê? Porque você vai fazer a questão e vai ver o comentário do professor. Fazer a questão e ver o comentário do professor. Fazer a questão e ver o comentário do professor. Errou muito? Repete. Fazer questão e ver o comentário do professor. Fazer questão e ver o comentário do professor. Errou muito? Repete. Faz uma planilha e coloca os erros e acertos de vocês. E veja a evolução de vocês. Aí você vai fazendo isso com cada tema, vai para a videoaula, depois vai para as questões. E isso para qualquer disciplina, tá, pessoal? Faça essa planilha colocando o acerto de vocês. Porque quando vocês conseguirem ver a evolução de vocês, vocês vão se sentir mais seguros, né? Então é importante para que vocês possam se sentir mais seguros. Então é sempre isso. Videoaula, questões. Questões você vai ver a evolução, vai colocar na planilha o que você acertou, o que errou. Errou muito? Repete as questões. Repete no mesmo dia? Talvez não. 24 horas depois vocês podem repetir essa questão. Então repete aquela bateria de questões. Ah, professora, mas se eu não ler o PDF todo, eu não vou passar na prova. Calma, calma, calma. Vocês só precisam acertar a questão da prova. Então, vocês precisam de um conhecimento teórico, e esse conhecimento não precisa ser uma resenha, um livro, para que vocês possam saber ser um especialista, um PhD em orçamento público. Vocês não precisam disso. Vocês só precisam o quê? Entender o básico, entender o essencial, o que mais cai em prova e fazer questões, que aí você vai simular a prova, tá? Olha, eu posso garantir para vocês, se vocês fizerem isso e fazer muitas questões, vocês vão acertar a questão da banca mesmo que vocês não saibam a resposta daquela questão. Tá? Então, é muita coisa assim, que vai entrando até mesmo por osmose mesmo. Então, é isso. É pegar a videoaula e fazer as questões. Ah, professora, mas eu já tenho um conhecimento, eu já estudei finanças públicas, eu já estudei AFO. Como é que eu devo fazer? Bom, pessoal, se você já tem um conhecimento, você pode pegar ali o PDF. Aí você pega o PDF, dá uma estudada, até mesmo se você já tem um conhecimento intermediário, o PDF talvez vai trazer alguma coisa a mais para vocês que vai dar uma margem de segurança, tá? E questões. Vocês não podem abandonar as questões, tá? Então, fazer questões e acompanhar a evolução de vocês. Ah, professora, eu sou avançado, eu entendo tudo de AFO, mas assim, eu fico me perdendo, querendo ver tudo de teoria de novo. Pessoal, se você está avançado e entende tudo de AFO, vá para as questões. Entendeu? Sem erro. Vá para as questões sem erro, tá bom? Eu já vi, por exemplo, eu tive colegas, e isso não é só minha experiência, mas eu conto a experiência de colegas que também passaram em muitos concursos na minha época, que eles estudaram para o TCDF, que é um concurso de auditor do TCDF, que é um concurso muito difícil também, e ele, por exemplo, caiu em engenharia. E o cara não sabia nada de engenharia. Ele foi assistir umas videoaulas de engenharia e foi para as questões. Videoaulas e foi para as questões. Pois a discursiva era engenharia, era super difícil a discursiva, uma das discursivas, e ele ficou em 7º lugar. Então, ele simplesmente fez isso, ele não sabia nada, ele estava zerado e ele ficou em 7º lugar. Só para vocês terem uma ideia que isso acontece. Se vocês fizerem muita questão, vocês vão, com certeza, acertar as questões da prova. Professor, odeio AFO, odeio orçamento público, odeio finanças públicas. Bom, se você odeia a nossa disciplina, eu sempre disse isso quando eu dou aula de estratégia, quando eu dou aula em qualquer outro lugar, eu sempre digo isso para os alunos. No momento em que vocês estão tentando realizar o sonho de vocês, vocês têm que amar todas as disciplinas. Então, coloque uma hashtag Eu Amo AFO, o coraçãozinho Eu Amo AFO, até a aprovação de vocês, pessoal. Eu amo finanças públicas até a aprovação de vocês. E aqui eu já falo uma parte de neurociência, eu falo uma parte de cabeça, de mentalidade, mudanças de mente mesmo,
se vocês não colocarem na cabeça de vocês que vocês gostam daquela disciplina, que é prazeroso estudar. Gente, eu estudava com tanta vontade de aprender, até aquilo que era muito difícil, eu disse, gente, eu vou ter que ter muita vontade. Então é uma mudança de mente mesmo. Eu ia com tanta vontade, que tudo que eu aprendia, aquela coisa mais assim, aquela pedra sólida que era muito difícil de aprender, aquilo que eu aprendi naquele dia, eu ficava muito feliz, eu ficava muito agradecida. Poxa, eu aprendi isso, é muito legal. Então, respeitem o processo de vocês, apreciem esse processo de vocês e passem a amar o processo de vocês. Por quê? Porque ele é muito importante, ele é fundamental para que vocês possam ter o gás até o dia da prova. Então eu digo para vocês, e olhando essa parte de neurociência, é que vocês têm que ter esse processo de tentar falar para si mesmo, para sua mente, que vocês estão gostando de estudar AFO, que é uma disciplina desafiadora, mas sim, vocês estão aprendendo, todo dia vocês aprendem uma coisa nova. E vocês têm que comemorar essa coisa nova que vocês aprendem na disciplina. Ah, professora, isso é besteira? Não é besteira, pessoal. Isso aqui é muito importante. Eu posso garantir para vocês que se vocês apreciarem o processo e disserem, meu Deus, eu amo essa disciplina. Eu fazia isso com economia, eu detestava economia. Eu fiz tanto com economia que eu detestava, tá? No início eu disse, meu Deus do céu, que matéria intragável é essa que é economia? Mas eu fiz tanto com economia que quando eu passei no TCU, que eu passei em vários concursos, eu fiz na verdade uma carreira escada. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando um pouquinho da minha trajetória, que foi uma trajetória pauleira também. Eu, assim, base zero mesmo, comecei do zero, sem nenhum tipo, eu não sou nenhuma superdotada nem nada. Comecei como muitos de vocês começam, tá? E fui fazendo uma escadinha, fui analista dos Correios, eu sou administradora, né, formada em administração também. Fui analista dos Correios, no cargo de administrador. Depois eu fui analista do planejamento e orçamento. Passei no TSE do Piauí. Aí fui passando em vários concursos até chegar onde eu queria. O meu foco era o quê? TCU, Tribunal de Contas da União. Sempre foi. Quem me conhece, se tiver um concurseiro das antigas, vai saber. Ele vai dizer, a Luciana sempre quis Tribunal de Contas da União. E é o cargo que eu estou hoje. Mas eu fiz uma escadinha, estudando o edital do TCU, mas não perdendo as oportunidades que apareciam no caminho. E assim eu fui assumindo os cargos, trabalhando, aprendendo muito. Por exemplo, quando eu fui analista de planejamento e orçamento, eu trabalhei com AFO, eu trabalhei com PPA, eu ajudava a elaborar o PPA, eu ajudava a avaliar o PPA, então eu trabalhei com PPA, LDO e LOA, então percebam que eu tive isso na prática, eu fui analista de planejamento e orçamento, de elaboração dessas peças orçamentárias. E aí começou a paixão, né? Eu comecei a dar palestra sobre o assunto, comecei a ser chamada para falar sobre o assunto e assim eu virei professora. E essa é um pouco da minha trajetória para que vocês possam entender um pouquinho como é que eu caí de paraquedas nessa disciplina. Bom, então eu falei para vocês, inicial, vamos recapitulando aqui rapidamente, tá? Inicial, você é estudante, tá começando zerado. Vídeo aula mais questões, muitas questões. Vídeo aula mais questões. Terminou a vídeo aula do professor daquela disciplina, terminou, por exemplo, receita pública toda, aí você vai para as questões daquela disciplina, olhando os comentários. Aí errou muito, vou ter que repetir essas questões. Repete depois de 24 horas, vai estudar outra disciplina para sua mente passar por outras disciplinas e depois volta e faz aquelas questões novamente. Pessoal, se vocês fizerem isso, repetição, 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 a mente de vocês, com certeza vocês vão acertar a questão da prova de vocês, tá bom? Então, essa é a minha dica. Uma outra dica, o intermediário, só para gente recapitular. Intermediário, como é que vai ser? Intermediário vai para o PDF, estudando aquilo que não sabe, para ter uma segurança a mais e questões. E aquele que está no avançado vai diretamente para onde? Para as questões. Ah, professora, mas eu quero revisar. Então, revise por mapas mentais, revise pelo aquele PDF simplificado do Estratégia, que ele é muito bom. Então, pegue aquela revisãozinha do PDF simplificado ou mapas mentais, revise e vá para as questões, tá bom? Então, é isso. Vou mostrar para vocês na tela aqui, mas é isso aqui que vocês têm que fazer. Ah, professora, a prova da SESC Gran Rio vai vir contextualizada? Vocês vêm com muitas essas dúvidas, né?
Eu acredito que sim, vai vir contextualizada e eu vou falar para vocês como é que funciona a contextualização da nossa disciplina. Então eu vou trazer aqui para vocês, a partir de agora, um panorama geral, aquele mapa de conexões. Quem assiste minhas aulas sabe que eu trago um mapa de conexões interligando todos os assuntos. Eu vou trazer ele aqui novamente para vocês e dizer, por exemplo, onde é que você vai encontrar cada assunto. Por exemplo, você pega o edital de vocês, de AFO, de Finanças Públicas, e não sabe que assunto é aquele. Eu vou mostrar para vocês onde encontrar, quais as leis que vocês vão estudar para conseguir êxito na prova de vocês, tá bom? Vamos lá para o mapa de conexões rapidamente. Então, vou mostrar para vocês aqui o mapa de conexões novamente. Opa, eu não tô passando... Ah, aqui, tá bom. Aí vocês têm um assunto no edital de vocês chamado Atribuições Econômicas do Estado. Atribuições Econômicas do Estado, ele vai tratar basicamente de quê? Das funções clássicas do orçamento, que é a função alocativa, distributiva e estabilizadora. E olha, pessoal, eu não vou dar aula aqui não, tá? A aula tá lá, se vocês quiserem acompanhar, tá os vídeos aí das minhas aulas. Aqui eu só vou explicar para vocês como estudar. Só vou dizer para vocês que existe isso e está interligado a isso, mas não é uma aula, só explicando aqui para vocês esse detalhe. Se vocês quiserem ver, eu tenho uma aula que eu falo de mapas de conexões. Eu acho que uma das revisões que eu fiz no CNU, eu falei desse mapa de conexões. Então vocês vão nessa aula que vai ser bem interessante, tá bom? Então aqui, função alocativa, distributiva, aí nós temos a função estabilizadora também. Esses assuntos estão muito atrelados a essa questão das atribuições econômicas do Estado. Mas também, pessoal, quando eu falo dessas funções clássicas do orçamento, isso também é política fiscal. E quando eu trato de política fiscal, e olha só, essa conexão ela não é só boa para o contexto da prova de vocês, como ver a prova do SESC Gran Rio do IPEA, que eu acho que vai vir contextualizada de vocês também. Não é só bom para vocês entenderem isso aqui, como também para uma discursiva. Porque se você consegue fazer link entre os assuntos da discursiva, vai ser muito interessante aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, falou de política de atribuições econômicas, nós temos que lembrar que isso também é política fiscal. Se eu falo de política fiscal, eu estou falando de tributação, eu estou falando de gasto público, eu estou falando de metas fiscais. E metas fiscais, elas são apresentadas onde? Na LDO. Se eu falo sobre tributação, isso nada mais é do que a minha receita pública. Essa receita pública, ela é evidenciada onde? Na Lei 4.320. O meu gasto público, ele é evidenciado nas minhas despesas, que pode ser despesa corrente e pode ser despesa de capital. Se eu tratar de uma despesa de capital, obviamente eu vou ter que trabalhar com dívida pública, e dívida pública é LRF. Se eu trato de uma despesa corrente e despesa de capital, eu estou falando também de algo que está na LOA. E a LOA, ela é tratada na Constituição e no Manual Técnico do Orçamento, e na 4.320. Olha só, pessoal, eu comecei com atribuições econômicas do Estado. Olha só, atribuições econômicas do Estado. Muitos de vocês e muitos professores dizem que isso é economia, e de fato isso é economia. O orçamento público, ele começa na economia, ele começa nas finanças públicas. E quando se fala dessa parte mais especulativa, que é as funções clássicas do orçamento, alocativa, distributiva, estabilizadora, eu estou tratando de política fiscal. Só que essa política fiscal daqui já faz link com o orçamento público. Quando eu falo de tributação, estou falando de receita pública. Quando eu falo de gasto público, eu estou falando de despesa pública. E essa despesa pode ser corrente ou de capital. Quando eu falo de política fiscal, estou falando de metas fiscais. E isso é o quê? Lei de diretrizes orçamentárias. É onde tem as metas fiscais que vão orientar a elaboração da LOA. Se eu falo, por exemplo, de receita, eu tenho 4.320. Se eu falo de despesa, eu também tenho 4.320 que vai falar sobre despesa. Eu também tenho, por exemplo, receita na LOA, despesa na LOA. Eu vou ter receita e despesa no Manual Técnico do Orçamento. Eu vou ter receita e despesa na Constituição. E eu vou ter despesa de capital na dívida pública. E isso me liga a quem? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que eu posso dizer também que tanto a receita quanto a despesa, ela é tratada na LRF. Por quê?
Porque a LRF se preocupa com o quê? Com o equilíbrio das contas públicas. Se a LRF se preocupa com o equilíbrio das contas públicas, é tratar sobre receita pública e despesa pública, ok? Mas continuando aqui o mapa de conexões, nós temos uma outra função, que é a função estabilizadora. E a função estabilizadora, ela tem um objetivo de garantir o quê? O nível de emprego e a estabilidade de preço. Então, sempre a função estabilizadora, ela vai tentar garantir esse nível de emprego e a estabilidade de preço. E isso é o quê, pessoal? Política fiscal novamente. Como é que o setor público, os órgãos públicos, o gestor público vai fazer política fiscal? Através da tributação, que a gente acabou de falar, do gasto público e das metas fiscais. E mais uma vez nós temos aqui metas fiscais, são tratadas na LDO, receita e despesa tratada na LOA, e nós estamos falando de receita e despesa da 4.320 e da Constituição. Então percebam que só fiz um panorama aqui do edital de vocês de finanças públicas. E com esse panorama a gente conseguiu passar pelo edital de vocês. Eu não expliquei nada, tá? Aqui não é uma aula de explicação. A gente tem uma aula lá no meu curso de finanças, nós temos aula aqui no YouTube, porque eu tô colocando muita coisa aqui no YouTube para vocês, então tem essa aula aqui no YouTube também. Mas eu só mostro para vocês que os assuntos são sim conectados e não tem como a gente negligenciar isso. Não tem como a gente ficar em caixinhas. Ah, essa aqui é a caixinha de receita, essa é a caixinha de despesa, essa é a caixinha de orçamento público, essa é a caixinha da LRF e essa é a caixinha da Constituição. Não, não tem como eu falar. Todos os assuntos, todas as leis são conectadas, os meus cursos já têm essa conexão, os simulados que eu faço, principalmente no curso, já tem essas conexões também, para que vocês possam se preparar para esse contexto de conexão dos assuntos. Mas, professor, eu tenho dificuldade, eu estou zerado, eu tenho dificuldade de encontrar os assuntos de finanças públicas. Onde eu vou encontrar esses assuntos? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui nas leis. Por exemplo, quando eu me deparo com a Constituição, o que é que eu vou encontrar na Constituição? E quando eu falo Constituição, pessoal, é artigo 65 da Constituição até o artigo, mais ou menos, eu acho que é importante vocês estudarem, pelo menos até o artigo 67, tá? Então, quando vocês forem estudar a Constituição, peguem o artigo 65 até o artigo 67. O que é que vocês vão encontrar lá? Vão encontrar PPA, LDO e LOA. E PPA, LDO e LOA, basicamente, vocês vão encontrar muita coisa no artigo 65. Vão encontrar princípios. Então, nós temos, por exemplo, princípios como alguns princípios que estão lá no artigo 65, parágrafo 8º e outros, tá, pessoal? Não vou nem colocar aqui, é só vocês colocarem lá, se a prova de vocês cair princípio, acompanhem aí as aulas que eu vou fazer, que eu vou falar também um pouquinho sobre princípios e vai ser bem bacana, eu vou falar todos os princípios, principalmente os princípios que estão na Constituição e os princípios da 4.320. Nós temos princípios orçamentários na Constituição, na Lei 4.320, nós temos na Lei de Responsabilidade Fiscal, então fixa aí, além dos princípios da doutrina, tá? Então, mas os principais Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal e 4.320, os princípios estão aí. Mas nós temos princípios na Constituição? Temos princípios na Constituição, tá bom? Ciclo orçamentário vai estar onde? Também na Constituição. Basicamente, ciclo começa no artigo 65 e vai até o artigo 66, tá? O grosso de ciclo orçamentário está em artigo 165 e artigo 66. Tem vedações constitucionais? Também tem. Tudo que é vedado para o orçamento público, vocês vão encontrar, por exemplo, lá no artigo 67 da Constituição. Então, o artigo 67 vai trazer várias vedações aplicadas principalmente para a LOA, tá? E vão ser bem interessantes. Os prazos do PPA, LDO e LOA. Bom, os prazos da União vocês vão encontrar no artigo 35 da DCT. Ou seja, lá no finalzinho da Constituição tem a DCT e vocês vão encontrar os prazos, a vigência do PPA, LDO e LOA, basicamente nesses dispositivos aqui, ok? Então é isso. Constituição, vocês vão estudar do artigo 65 ao artigo 167.
Aí vocês se deparam com a lei de responsabilidade fiscal. Professora, meu concurso vai cair LRF. O que é que eu devo, o que é que deve cair na minha prova? O que é que fala a lei de responsabilidade fiscal? Aí eu trago para vocês aqui. Ó, os princípios da LRF está no artigo 1º, tá? Ela fala de PPA, LDO e LOA? Fala principalmente dessa bonita aqui, LDO, isso no artigo 4º da LRF. Então, nós temos PPA, LDO e LOA no artigo 4º. Ela fala sobre receita pública? Fala. A partir do artigo 11, nós temos receita pública. Ela fala sobre despesa pública? Fala. Ali entre o artigo 14, 15, 16, 17, até o artigo 18, então nós temos vários tipos de despesa. Quando ela vai falar de despesa pública, receita de despesa pública, ela não vai falar daquela forma da 4.320. A 4.320 traz os conceitos, os tipos de receitas, os tipos de despesa, isso na 4.320. Aqui na LRF vocês vão encontrar o quê? As regras. Por exemplo, as regras para eu ter uma renúncia de receita, as regras para que eu possa fazer uma estimativa de receita. Lá no artigo 12 da LRF, nós temos as regras para uma estimativa de receita, por exemplo. Aí ela vai trazer as regras para a geração de uma despesa, ela vai trazer as regras para uma despesa obrigatória de caráter continuado, ela vai trazer as regras para as despesas com pessoal e seguridade social. Por quê? Porque a LRF ela é a guardiã das finanças públicas. Ela vai se preocupar simplesmente com o equilíbrio entre receita e despesa. Então, obviamente, ela vai falar sobre receita pública e ela vai falar sobre despesa pública. Entendeu? Por isso que a LRF trata, sim, sobre receita e despesa. A 4.320 também trata sobre receita e despesa. E nós podemos ter uma prova com a conexão entre a 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá bom? Então vamos lá. Além disso, a LRF vai falar sobre execução orçamentária e cumprimento de metas. Onde eu vejo isso? A partir ali do artigo 8º da LRF até o artigo 9º, mais ou menos ali, são os principais que vai falar sobre execução orçamentária e cumprimento de metas. Transferências voluntárias é um outro assunto. Ah, professor, o que é transferências voluntárias? Eu acabo dando aula, gente. Mas transferências voluntárias é quando um ente transfere recurso a um outro ente e diz o seguinte, olha, eu não tenho condição de ir lá e executar essa política pública. Então, eu vou transferir esse recurso para você e você vai executar essa política pública. Então, é a União transferindo um recurso para um município ou para um estado, para que esse município ou esse estado financie essa política pública. Ou seja, para que a União financia e esse estado e município execute aquela política pública. E tem regras de transferências voluntárias, ou seja, a regra que é para a União, que é dotação específica na LOA, e as regras para os entes que vão receber esse recurso, que tem várias regras lá na LRF. Onde é que eu vou encontrar isso? Artigo 25 da LRF. Então, tem várias regrinhas lá que vocês vão encontrar para transferências voluntárias, tá? Então, o que vocês precisam saber? Que existe a transferência voluntária, existe algumas vedações, ou seja, algumas responsabilizações caso o ente deixe de cumprir alguma coisa, ele não vai receber transferência voluntária, mas existe a regra do ente transferidor e a regra do ente que vai ser beneficiário dessa transferência voluntária. O ente transferidor precisa ter dotação específica, o ente beneficiário precisa estar em dias com as prestações de contas, ter uma contrapartida em dinheiro também na sua LOA, tem que ter também está em dias com alguns limites constitucionais. Então, vocês vão ver isso onde? Artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos lá. Artigo 25 da LRF. Aqui é artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida pública, nós vamos encontrar na LRF também, ali por volta do artigo 29, 30, 31, 32, a gente vai falar sobre dívida pública. E o principal artigo da LRF é o artigo 29. Então, vocês precisam saber o artigo 29 da LRF, porque é um artigo queridíssimo em prova de concursos. Transparência, controle e fiscalização a partir do artigo 48 da LRF. Então, nós vamos ter ali artigo 52, alguns assuntos que envolvem ali transparência, controle e fiscalização. Um assunto muito queridíssimo em prova é a transparência. Então, desses três, eu elencaria a transparência como principal, tá? Aí nós temos relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, que é um outro assunto muito interessante.
Prestação de contas, a LRF também vai falar sobre prestação de contas e o artigo 42 da LRF vai tratar sobre restos a pagar. É só um dispositivo que vai trazer ali alguns limites para se passar restos a pagar para o próximo exercício. Então, pessoal, LRF basicamente vai tratar sobre isso. Professora, qual o principal assunto que eu devo estudar? Digamos que vocês têm um dia para a prova e querem revisar. Diz, eu quero o assunto assertivo de LRF. Eu vou revisar LRF. Eu vou dar para vocês aqui. Por exemplo, estudem receita pública, estudem esse artigo 4º, tá? Estudem despesa pública. Pelo menos isso. Execução orçamentária e financeira também é importante, mas pelo menos esses 3 aqui e transparência. Estudem isso que é muito importante aí para a prova de vocês de lei de responsabilidade fiscal. Professor, e a 4.320? O que é que eu devo estudar na 4.320? Bom, 4.320 fala sobre LOA, rapidamente, mas o principal assunto da 4.320 é esse aqui, receita e despesa. Então, o principal assunto que vocês vão ver que vai cair em prova, despencar em prova, é basicamente o artigo 12 e o artigo 13 da 4.320, que trata sobre receita e despesa. Se o edital de vocês cair dívida ativa, nós temos dívida ativa na 4.320. Geralmente as provas também cobram créditos adicionais, vai ser também 4.320. Execução orçamentária, aqui não cai muito em prova não, essa parte da 4.320, tá? Se nós formos realmente elencar o que cai da 4.320, é receita e despesa com certeza. Essa parte de controle de execução orçamentária também não cai muito. Eu não diria que seria interessante vocês focarem nisso, basicamente, tá? Mas eu focaria em receita e despesa. Se o edital de vocês cobrarem dívida ativa, vocês vão encontrar aqui dívida ativa. Se o edital de vocês cobrarem créditos adicionais, vocês vão encontrar aqui créditos adicionais. Ah, professor, está falando de finanças públicas? Estou falando de finanças públicas. Vai cair dívida ativa? Em finanças públicas, não. Mas vai cair, por exemplo, nos outros blocos. Parece que no bloco 6 ou bloco 7, um dos dois vai cair dívida ativa, tá? Créditos adicionais também vai cair nos blocos. Então, não vai cair em finanças públicas, mas vai cair dentro desses assuntos. Receita e despesa vai cair em finanças públicas? Vai. Então, o que vocês precisam estudar para finanças públicas, o edital de finanças públicas. Aí vocês precisam estudar receita e despesa na 4.320, artigo 12, artigo 13 ali da 4.320. Se você está, por exemplo, no bloco 6 e bloco 7, vocês vão encontrar, por exemplo, restos a pagar também. Despesa de exercícios anteriores e suprimento de fundos. Então, vocês vão encontrar isso onde? Na 4.320. Mas para finanças públicas, nós temos aqui esses únicos assuntos, receitas e despesas, ok? Para os outros blocos, nós temos dívida ativa também, créditos adicionais e restos a pagar, despesa de exercícios anteriores e suprimento de fundos, ok? E no Manual Técnico do Orçamento, o que é que eu vou estudar no Manual Técnico do Orçamento? Simples, você vai estudar a classificação e codificação da receita, a classificação e codificação da despesa. Pega os primeiros, só os primeiros artigos não, as primeiras páginas do MTO, ali 70, o MTO para vocês é as primeiras 70 páginas. Ah, professora, eu não tenho tempo para estudar MTO, então acompanha nossas aulas. Se vocês acompanharem nossas aulas, vocês não precisam estudar MTO. E a mesma coisa, se você acompanha a minha aula, eu trato de 4.320, esses artigos que vocês precisam, eu trato de Manual Técnico do Orçamento e eu vou tratar também de Constituição e LRF. Então percebam que a aula ela vai trazer essa consolidação de todos esses conteúdos, tá bom? Mas se você é aquela pessoa que quer acompanhar com o material, com a lei, com o dispositivo, vocês pegam ali os primeiros artigos do Manual Técnico do Orçamento até a página 70, vocês vão encontrar essa parte de codificação da receita e da despesa e vai ser super tranquilo, ok? O que mais a gente vai estudar? Então, agora eu vou falar uma coisa bem interessante, vocês vão gostar. Coisas que vocês me perguntam muito nas redes sociais, coisa que é interessante nós falarmos aqui o que mais cai em prova? Afinal, o que a SESC-Gran Rio mais cobra? Então a gente fez, sim, eu fiz uma estimativa de o que mais cai, principalmente em todas as bancas e o que mais cai na SESC-Gran Rio, para vocês verem essa estatística acontecendo, tá bom? Então o que mais cai em prova? Eu peguei as principais bancas e peguei a SESC-Gran Rio, vamos lá. Assuntos que comumente caem em prova CESP, se for tratar aqui do CESP, SEBRASP,
Eu vou ter, por exemplo, 22% mais ou menos cobrando despesas públicas, então o que mais cai no CESP é despesa pública, a LRF é mais ou menos 20% da prova, essa parte de PPA, LDO e LOA é 14% da prova. Então percebam que nós temos aqui 22%, 20%, 14%, esses são os principais assuntos que caem para o CESP e SEBRASP. Mas, se nós tivermos as bancas em geral, né, a gente pode ter outras bancas, o que mais cobram é LRF, depois vem despesas públicas e receita pública. Então percebam que sempre despesa pública está aqui, tá? Ó, despesa pública está aqui e sempre LRF também está entre os queridíssimos. Mas, professora, minha banca é SESGRAN-Rio. O que é que eu devo esperar na SESGRAN-Rio? Bom, SESGRAN-Rio, pessoal, o que mais cobra? Lei de responsabilidade fiscal. O segundo assunto que mais cobra? Receita pública. E o terceiro assunto que mais cobra, despesa pública. Então, se vocês tiverem que focar LRF, receita pública e despesa pública. Professora, mas no meu edital não tem receita e despesa pública. Tem sim, pessoal. Finanças públicas tem receita pública e despesa pública. Quando fala ali em financiamento das políticas públicas, da receita, da despesa do Estado, isso daí é receita e despesa, tá? Então, falou daquele negócio de financiamento das políticas, de receita e despesa do Estado, isso é receita pública, isso é despesa pública. Então, o principal conteúdo que a SESGRAN-Rio cobra é lei de responsabilidade fiscal, receita pública, em segundo lugar, e despesa pública. E quando eu falo de lei de responsabilidade fiscal, é pegar a lei LRF mesmo e estudar. Quando eu falo de receita pública, é receita pública na 4.320, receita pública na portaria STN-SOF, quem assiste minhas aulas sabe o que é... Não, desculpa. Receita pública na 4.320, receita pública na lei de responsabilidade fiscal. Despesa pública, você vai ver despesa pública na 4.320, na portaria STN-SOF, agora sim, e na lei de responsabilidade fiscal. Então, LRF, receita pública na 4.320 e receita pública onde? Na LRF. Despesa pública na 4.320, despesa pública na portaria STN-SOF, portaria 163, e despesa pública onde? Na lei de responsabilidade fiscal. Então, isso aqui é o que mais cobra a SESGRAN-Rio, ok? O que mais nós temos que falar? Contextualização. Há possibilidade de contextualizar os assuntos? Sim, por exemplo... Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e LOA, eu consigo contextualizar esse assunto com a Constituição, ali no artigo 65, tá, da Constituição. Eu consigo contextualizar isso com o artigo 4º e o artigo 5º da LRF, e eu consigo contextualizar esse assunto também na 4.320. Eu esqueci qual é o artigo da 4.320, mas eu consigo ver ali um pouco de PPA, LDO e LOA também na 4.320. Mas principalmente, pessoal, para a prova de vocês é isso daqui, ó. Vocês precisam contextualizar o artigo 65 da Constituição com o artigo 4º e o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui é o mais importante. Receita pública, onde eu consigo contextualizar? Vocês conseguem contextualizar, e aqui eu vou marcar tudo, tá? Vocês conseguem contextualizar no Manual Técnico do Orçamento, Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 11 e artigo 12 da LRF, vocês vai falar sobre Receita Pública, 4.320, artigo 12 e 13 e na Constituição. Principalmente, eu vou marcar aqui, quando falar sobre Receita Pública, é MTO e principalmente LRF e 4.320. Dá para vocês fazerem uma boa prova, eu acho que SESGRAN-Rio fica bem aqui, tá? SESGRAN-Rio fica entre LRF e 4.320. LRF, qual o artigo da LRF? Aí vocês pegam o artigo 11 a 12, 13 no máximo ali, falando sobre receita, a 12 mais ou menos. Artigo 11 e artigo 12. 4.320 é artigo 11, 12 e 13. Eu acho que é 12 e 13, que vai falar 13 da 4.320. Então, são esses artigos que falam ali sobre receita pública e vocês precisam contextualizar. Atribuições econômicas do Estado. Como é que eu consigo contextualizar esse assunto de atribuições econômicas do Estado? Olha, esse assunto está muito ligado a fundamentos das finanças públicas, principalmente a parte de tributação e orçamento, porque aqui em atribuições econômicas do Estado, eu estou falando de política fiscal. Se eu estou falando de política fiscal, estou falando de funções clássicas do orçamento, alocativa, distributiva e estabilizadora. Como é que eu faço isso? Através da
tributação e através do gasto público. Então, eu só consigo fazer a função alocativa, distributiva e estabilizadora por meio da tributação e do gasto público. Quando eu faço tributação, eu estou fazendo arrecadação de receita. Quando eu faço gasto público, eu estou fazendo fixação da minha despesa. Então, isso é o quê? É LOA. Isso aqui também é o quê? É o que nós temos de receita e despesa na 4.320. É o que nós temos na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre Receita e Despesa, é o que nós temos no Manual Técnico do Orçamento e a LOA na própria Constituição de 88. Então, eu faço essa contextualização? Faço. Essa contextualização também está ligada ao federalismo fiscal. Por quê? Porque federalismo fiscal é a capacidade de organização dessa parte mais federativa de tributação e gasto público, ou seja, o que eu vou arrecadar e o que eu vou gastar. Então, isso aqui está muito atrelada à questão da receita pública, principalmente, e do meu gasto público. Então, falar de federalismo fiscal é falar do próprio orçamento público também, mas principalmente pegando mais essa parte da tributação, ou seja, de uma boa parte da minha receita pública. E federalismo fiscal, se eu estou falando de receita pública, eu também estou falando de atribuições econômicas do Estado. Aí, aquilo que a gente vai fazer rematar aquilo que a gente falou no início da aula, qual a melhor estratégia? Estudar por vídeos, estudar somente por PDFs e questões. É possível ser aprovado somente estudando por questões? A resposta é sim. É possível ser aprovado estudando somente por videoaula? Depende, você tem que estudar videoaula mais questões. Então, neste caso aqui, quem gosta de videoaula, quem está iniciando, precisa entender a disciplina, videoaula mais questões. E, inclusive, as minhas aulas, os meus cursos, tem questões comentadas e isso é muito importante. Vocês podem pegar, por exemplo, aquele PDF que eu disponibilizo e o PDF que eu disponibilizo tem lá, tanto aqui no YouTube que eu disponibilizo lá no Telegram, como no meu curso que eu tenho na plataforma, eu disponibilizo a videoaula, eu disponibilizo a explicação do conteúdo em exercício e também os PDFs. Então, você vai pegar as questões nos PDFs, vai tentar resolver antes e depois olhar a minha explicação. Então, você pode fazer isso também. Vá para os PDFs, faça primeiro as questões, tente fazer e depois vá para a minha explicação, porque isso vocês vão exercitar a mente de vocês e vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, estudem por videoaula mais questões. Videoaula mais questões. Com certeza, por exemplo, as minhas experiências que eu tive nas minhas provas, eu cheguei, por exemplo, fechar TI do TCU, eu fechei TI fazendo isso, videoaulas mais questões. Então, peguei TI e fiz videoaula mais questões e fechei a prova de TI. Então, é possível? Completamente possível, mas somente videoaula? Não aconselho somente videoaula. Videoaula, terminou a videoaula, questões. Aí, olha também as questões comentadas e tente fazer as questões sozinho também, tá bom? É isso. Somente por questões é válido, videoaula com questões super válido, tá? PDF com questões também válido, mas dependendo da sua maturidade. E outro detalhe, também depende, por exemplo, você pode ser um avançado que gosta de videoaula mais questões. Então, tá tudo tranquilo. O que você tem que fazer é adaptar a sua realidade. E o que é importante é avançar, é você não parar. Ah, porque fulano de tal só estuda leu todos os PDFs de estratégia? Primeiro, eu acho muito difícil a pessoa ler todos os PDFs. Sendo bem sincera. Por quê? Porque eu passei estudando para concurso, foi assim, muito tempo. 4, 5 anos, e a gente sempre começa um PDF e praticamente não termina esses PDFs, porque eles são gigantes. É tanto que no edital do TCU eu disse o seguinte, se eu já li até o PDF 5º, eu vou pegar agora de trás para frente. Então no TCU eu peguei do último e fui voltando para o primeiro. Por quê? Porque só assim eu conseguia ver o edital completo. Ah, professora, todo mundo consegue fechar o edital? Até consegue, mas muita gente não consegue, tá, pessoal? E passa no concurso também. Por quê? Porque tem estratégia. Não é só, pessoal, eu tenho que entender ser PhD em todos os assuntos. Não, isso não existe, não. Existe estratégia, tá? Estratégia, ninguém entende aquilo 100%. A maioria das pessoas não fecha edital, tá? Mas ela tem estratégia. Por quê? Porque existe, na verdade, um teorema de Pareto em cima do concurso. Existe 20% que mais cai daquele 100%. Então, aquele 20-80 de Pareto, ele funciona muito para concurso público. Você tem que estudar 20%, bem estudado, e 80% é coisa desnecessária. Então, existe isso no concurso público? Existe sim. E vocês têm que ter a estratégia, tá bom?
Então é isso, pessoal, e trago para vocês aqui essa parte que eu expliquei para vocês, né? Que existe um nível de maturidade. Se você é iniciante, vá para videoaula mais exercícios. Se você é intermediário, você pode ir para o PDF mais exercícios. Se você é avançado, você pode ficar nos exercícios e fazendo revisão com o PDF simplificado, por mapas mentais, enfim. Você pode fazer isso, mas focando aqui em exercícios, ok? Vocês podem perceber que todos os níveis você precisa exercitar. Então, em todos os níveis você precisa exercitar, dependendo de onde você está. Aqui é o edital do bloco 6, eixo temático 4, como eu falei para vocês. Aqui tem a gente já falou de finanças públicas, mas passando rapidamente, percebam que esse edital ele é muito interessante, ele vai falar sobre orçamento público, evolução, história e natureza jurídica. Aqui fala um pouquinho de como o orçamento evoluiu, vai falar sobre as técnicas orçamentárias também nesse assunto aqui. Aí nós temos aqui relação do orçamento público com a política fiscal, tributária e cambial. Tem muita coisa a ver com aquela parte de finanças públicas de atribuições econômicas do Estado, tá? Então essa parte aqui, ela não sai daquele contexto de finanças públicas não, tá? De atribuições econômicas do Estado. Aí nós temos aqui orçamento público na Constituição, a mesma coisa que está ali dentro de finanças públicas, falar um pouquinho sobre LDO, falar um pouquinho sobre LOA, falar um pouquinho sobre PPA. E olha só que interessante, nesse bloco aqui, a SESC-Gran-Rio deixou claro que vai contextualizar, olha só, interface entre LOA, 4.320 e lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal. Então aqui ela deixa claro dessa pretensão dela de quê? De fazer essa contextualização, essa interface entre os assuntos. Aí vai cair créditos adicionais, que eu falei para vocês que está na 4.320, também na Constituição. Nós temos aqui as técnicas orçamentárias mais evidenciadas, quando ela fala, por exemplo, os tipos de técnicas orçamentárias, que é o orçamento tradicional, o orçamento base zero, o orçamento de desempenho, orçamento programa, orçamento participativo. Aqui ela vai tratar sobre receita e despesa, isso também é tratado em finanças públicas, tá? Esse assunto aqui de receita e despesa, ele é aquele mesmo assunto de receita pública e despesa pública lá dentro de finanças públicas, tá bom? Então, isso aqui se repete aqui. Aí nós temos também essa parte de dívida pública e crédito público. Isso é tratado onde? Lei de responsabilidade fiscal. Então nós temos aqui a LRF tratando sobre dívida pública e crédito público. Restos a pagar, suprimento de fundos, isso é tratado onde? Aí nós temos isso daqui na 4.320. Prestação de contas e tomada de contas. Bom, prestação de contas e tomada de contas é uma legislação específica sobre isso, inclusive o Tribunal de Contas da União tem legislação específica sobre prestação e tomada de contas, mas nós temos alguma coisa na Constituição também, na Constituição Federal, que pode ser tratado aqui nos estudos. Na minha aula sobre o bloco 6, que a gente vai fazer no combo, eu vou tratar sobre prestação de contas e tomada de contas. Aliás, vou tratar sobre os assuntos que não são tratados em finanças públicas. Então, nós vamos ter essa parte de suprimento de fundos, essa parte de restos a pagar, vamos ter essa parte de despesas de exercícios anteriores, sistema de planejamento e orçamento e administração financeira, isso daqui é a Lei 10.180, Lei 10.180, eu também vou tratar na minha parte do eixo 6 lá no meu curso, também vou tentar colocar alguma coisa no YouTube desses assuntos aqui correlatos. Aí nós temos o relatório resumido de execução orçamentária, temos as metas fiscais e gestão fiscal, que é lei de responsabilidade fiscal. Então percebam que o que você vai estudar é LRF. Olha só, nós temos aqui lei de responsabilidade fiscal, LRF, 4.320, Constituição e lei 10.180. Você que está estudando para o bloco 6, eixo 4. Se você está estudando para o bloco 7, gestão governamental e administração pública, você também vai ver o papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas, forma de dimensão de intervenção da administração na economia, e isso está dentro de atribuições econômicas do Estado, então é um assunto muito parecido com aquele de finanças públicas, tá? Funções do orçamento também está dentro daquele de finanças públicas. Aí aqui começa as técnicas orçamentárias, que aqui é um assunto que cai no bloco 6 e também vai cair no bloco 7.
Princípios orçamentários está aqui, ciclo orçamentário está aqui, então nós temos isso onde? Na Constituição. Professor, nós temos ciclo orçamentário no bloco 6? Temos aqui, ó, elaboração e aprovação das leis de matéria orçamentária e proposta orçamentária. Quando eu falo de proposta orçamentária, elaboração e aprovação, isso é ciclo orçamentário. É artigo 65, artigo 66 da Constituição, tá? Artigo 65, artigo 66 da Constituição, tanto no bloco 6 quanto no bloco 7. Aí nós temos aqui também orçamento público, sistema de planejamento e orçamento federal. Aqui também é a Lei 10.180. Ela não cai muito em prova, mas quando cai, muita gente erra, tá? Eu vou tratar isso também no bloco 6, no bloco 7. É a Lei 10.180, na parte de revisão dos temas. Porque assim, as aulas que eu fiz para o bloco 6 e bloco 7... eu fiz para recapitular a revisão de tema, então eu vou passar por questões, mas quando estiver passando por questões, eu faço aquele comentário da teoria que eu sempre faço. Então, assim, eu vou trabalhar a teoria, passando principalmente para os artigos que mais caem. Por exemplo, na prova dessa parte da lei de 10.180, nós temos ali os principais artigos até o artigo 7 da lei. Então, assim, o que vai cair na sua prova, o grosso, o que nós chamamos de 20%, que representa os 80% da prova que vai cair, é justamente até o artigo 7 da Lei 10.180. Então, esses artigos, obviamente, a gente vai tratar nos nossos cursos e também vou disponibilizar uma aula aqui sobre a Lei 10.180 para que vocês possam acompanhar também no YouTube, tá bom? Vamos lá. O que mais? Aí nós temos PPA, LDO e LOA, normalmente. Um aluno me perguntou no Instagram o que seriam esses outros planos e programas. Bom, pessoal, outros planos e programas seriam aqueles planos nacionais, regionais previstos na Constituição, que deve ser compatível com o plano plurianual. Então, nós temos esses planos também sendo previstos lá na Constituição. E eles vão cair na prova de vocês também. O que mais? Aí nós temos aqui classificação orçamentária, estrutura programática. Isso aqui, pessoal, quando fala de estrutura programática, nós temos isso onde? Manual técnico do orçamento, tá? A gente trata isso muito nos assuntos de receita e despesa, principalmente no assunto de despesa. Então, no assunto de despesa, a gente vai falar de estrutura programática. Cai também créditos ordinários e adicionais. Programação e execução orçamentária e financeira, isso aqui é basicamente 4.320 e principalmente lei de responsabilidade fiscal. Descentralização orçamentária e financeira é um assunto bem interessante também, que eu vou abordar lá no curso no curso de revisão, que eu vou fazer do bloco 7. Aí nós temos dívida ativa aqui também. Nós temos receita pública, que é abordado no curso de finanças públicas, por exemplo, no edital de finanças públicas tem receita pública. Despesa pública tem dentro de receita pública, aliás, tem dentro do curso de finanças públicas também, dentro do edital de finanças. Então, essa parte de receita e despesa, o edital de finanças atende muito bem, tá? Restos a pagar. Cai no bloco 6 e vai cair no bloco 7. Despesa de exercícios anteriores também cai no bloco 6 e 7. Dívida flutuante fundada. Basicamente, nós temos aqui LRF, que vai tratar de dívida fundada, e a gente faz uma comparação com a dívida flutuante, que também é tratada na 4.320. Aí nós temos aqui suprimento de fundos, que é tratada na 4.320. Lei de responsabilidade fiscal. E lei de responsabilidade fiscal vai cair os princípios, que são conceitos e objetivos, o planejamento, que é PPA, LDO e LOA, receita pública, despesa pública, e falou de receita e despesa, é artigo 11 da LRF, despesa pública é a partir do artigo 11 e 12 é receita, né? E a partir do artigo 14 nós temos despesa pública. Dívida e endividamento é a partir do artigo 29 da LRF, transparência, artigo 48, e vai controle e fiscalização ali no artigo 52, mais ou menos. Então é isso, pessoal. Esses aqui são os blocos de vocês, são os assuntos do CNU. Falei para vocês quais são as estratégias para estudar. Então, a principal coisa que eu trouxe nesta aula é justamente essas estratégias de estudar o assunto de vocês. E como é que vocês encontram? É importante vocês verem ali onde é que está o assunto de vocês, nas leis, né? Na 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no Manual Técnico do Orçamento e na Constituição.
Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram dessa aula, o feedback, e aguardo vocês nas próximas aulas. E pessoal, lembrando, nas próximas aulas eu vou trazer 3 vídeos por semana, trazendo um para o TSE unificado, trazendo um para o CNU e um da nossa disciplina mais na parte teórica mesmo, tá? Pegando ali AFO mesmo, orçamento público, para todos os concursos. Ok? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês, fizemos aqui um aparato de conversa, um bate-papo, na verdade, de 1 hora e 8 minutos mais ou menos, e eu espero ter contribuído aí para esclarecer essas estratégias para vocês, tá bom? No mais é isso, e até o nosso próximo encontro, até mais!